noite. Estamos aqui na nossa consagração do repouso, né? Abrindo a nossa live de sábado. E queremos, cumprimentar todos que nesse momento estão assistindo. Mas não esqueçam, tá? Para nos ajudar aí na divulgação da mensagem, de deixar um comentário, de dar seu like, se inscrever quando for possível, né? E comentar. Isso é muito importante para nós. E também dar sugestões, né? Vocês podem dar sugestões também, tá bom? Então vamos, nesse momento, fazer uma breve oração para iniciarmos aqui a nossa live de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa live, o texto que vamos ler, que o Senhor Espírito Santo possa estar falando muito mais às vidas do que eu posso, meu Deus, me comunicar. Por isso, abençoe o coração de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Nosso tema de hoje é proceder consciente no culto público. E isso está lá no texto de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 8 até o 15. Lembrando a todos que essa carta aqui foi escrita a Timóteo. Ele estava na cidade de Éfeso, né? Ele era um moço que sabia a palavra de Deus, foi ensinado por sua mãe e por sua avó, era tímido e ele também, de vez em quando, ficava enfermo. Mas Paulo ali confiava que Timóteo era uma pessoa confiável para deixar naquele lugar. E deu várias sugestões. E um pedaço dela é essa que nós vamos falar hoje. Tá bom? Diz assim o texto. 1 Timóteo 2, do 8 ao 15. E fala assim: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. De toda sorte, as mulheres em trajes decentes se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestiário dispendiosos. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende silêncio com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi Adão formado e depois ela. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação, bom senso. Então vamos lá. Esse texto aqui, tem versículos aqui, que muitas denominações explicam de uma forma. Mas nós vamos nos ater ao texto em que Paulo estava escrevendo para Timóteo, né? Sabemos que outras denominações podem ver de outra maneira, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, esse texto que estava aqui, Paulo está falando do culto público. Culto público. O que é um culto público? É um culto de domingo, né?
é um culto de adoração, um culto onde toda a igreja é convidada a participar. Então, é um culto público. E aqui Paulo dá certas recomendações. Por exemplo, no versículo 8, ele fala assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. O que Paulo está falando aqui? Olha, eu quero, porque Israel só podia fazer oração no templo, Mas Paulo aqui, ele está falando para Timóteo: olha, Timóteo, eu quero que os varões orem em todo lugar, seja na casa de uma família, seja na igreja, seja no hospital, em todo lugar que os varões orem. E aqui ele fala assim: levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. O que é a mão santa? A mão santa, aquele que pode orar, a pessoa que pode orar, o homem que pode orar, ele tem que estar com a mão santa, com dignidade, tem que estar limpo, tem que estar inteiro dentro do Evangelho. Ele não pode levantar as mãos indigno para orar. Então Paulo recomenda: olha, o varão, levante a mão, puras. Não é somente no templo, em todo lugar que precisar, levante a mão, puras. E da mesma sorte, versículo 9, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, nem com ouro, nem pedra, nem vestuário dispendioso. Então, o que Paulo está recomendando aqui? Primeiro, que a mulher não seja desleixada, vá de qualquer jeito. Isso, quando eu falo mulher, também estou falando para o homem. Questão do culto público. Aqui nós estamos tratando culto público. Ela não pode ir toda desleixada. Homem também, sei lá, vai de bermuda, vai de camiseta. Se Paulo está recomendando às mulheres, e para os homens também, as mulheres vestidas de bermuda e camiseta, decotada, então Paulo está falando: ó, não vai desleixada, mas também não vai extravagante. Mulher seja o quê? Modesta, use de modesta. Então o que o Paulo está recomendando aqui, Timóteo, olha, Timóteo, que as mulheres sejam modestas, bem vestidas, direitinho, os homens também. E aqui no 10, nós já lemos, diz assim: porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, sempre com boas obras, sabe? Chegando na igreja com boas obras, não fazendo maus obras, mas com boas obras. E os homens também, é claro. No 11, diz assim: a mulher aprende em silêncio, com toda submissão. Então Paulo aqui está falando: a mulher aprende em silêncio, com toda submissão. E o apóstolo Paulo aqui é onde que traz polêmica em várias denominações, mas o que Paulo escreve aqui para Timóteo, e isso aqui é uma referência para a igreja, que diz: e não permite que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Essa parte aqui tem muitas divergências em várias denominações, que a gente vê pastora, vê pessoas fazendo. Mas Paulo recomenda aqui, estou falando aqui de culto público. Culto público é um culto de domingo. E a gente também vê mulher ensinando. Mas pastor, quando a mulher pode ensinar? A mulher pode ensinar, primeiro, quando o marido dela autoriza. E
quando o pastor da igreja autoriza. Então, quando o pastor da igreja autoriza e o marido autoriza, ela pode ir lá ensinar, pode ir lá falar. Mas desde que passe por essas duas pessoas, esteja com conhecimento daquilo que vai ocorrer. E aqui Paulo vem falando de Adão também, no versículo 13, que diz assim: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Só voltando um pouquinho aqui, a gente também tem um pastor e as esposas dos pastores. Então, às vezes, as pessoas chamam, quantas vezes falaram para minha esposa, o pastor, muitos chamam, né, de pastora, mas é porque eu tenho o cargo do esposo ali. Tem o cargo do esposo e ela leva também essa autoridade como esposa do pastor. Modesta, aprenda em silêncio. Paulo ensinando isso aqui a Timóteo quando ele foi fazer a igreja dele lá. Montar, a igreja já estava lá, a gente tinha plantado aquela igreja, Paulo lá teve 3 anos naquela igreja. E depois colocou Timóteo lá, na igreja de Éfeso. Outra coisa que também aqui está relacionada às mulheres, é que naquela cidade tinha um templo lá que era de Diana, era uma deusa Diana lá em Efésio. Então muitas mulheres se convertiam e queriam levar para dentro da igreja aquelas idolatrias, aqueles maus costumes da igreja lá da deusa Diana. Então Paulo, não permito que fale. E depois ele vem falando de Adão. Mas por que ele vem falando de Adão? Porque primeiro foi Adão formado, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer firme, permanecer em fé, amor e santificação e com bom senso. Quando quando Adão, Eva pecou lá, ela foi lá, né, a serpente falou com ela foi na árvore, comeu aquele fruto proibido, e depois falou com Adão e Adão comeu também. Mas só que teve um probleminha aí. Deus não se dirigiu a Eva. Poderia, porque Adão até falou, foi a mulher que me deste que fez isso e eu acabei comendo. Adão até jogou para que Deus fosse em cima dela. Mas a responsabilidade, embora ela comeu primeiro, mas Deus foi tratar com Adão. Ele não foi tratar com Eva. Ele foi tratar com Adão. O que é isso, Adão, que fizeste aí? Aí ele tentou se desculpar daqui, dali, daqui, mas não teve jeito. Por isso Paulo, ele está citando Adão aqui, né? E a mulher, ela é mais sensível. Às vezes, por sensibilidade, ela não olha muito para o erro. Ela olha em agradar aquele momento ali primeiro. As mulheres são sensíveis. Os homens já são mais duros, mas são mais, querem entender as coisas. Então a gente vê aqui que nesse item aqui, que fala do procedimento conveniente no culto público, então tem essas ênfases que Paulo dá. Paulo dá essas ênfases para que ninguém seja enganado. E essas ênfases ele dá para Timóteo e para Tito. Ele aqui está organizando uma igreja que ele já tinha fundado, mas veio aquelas mulheres do templo de Diana, começou a querer colocar dentro da igreja um monte de coisa. E Paulo chegou ao ponto de falar, olha, não deixa. Na igreja de Coríntios, tinha muito problema também, onde Paulo também fala, lá no capítulo 14, ele fala a mesma coisa que está falando aqui. Mas lá tinha profetisa, lá tinha isso, tinha aquilo. E Paulo ali também alerta, esteja calado. Nos nossos dias, as mulheres podem até chegar lá, como eu já disse aqui, para ensinar,
desde que seja autorizada pelo seu esposo e autorizada também pelo pastor. Então ela pode chegar lá e falar. Mas essa recomendação aqui de Paulo foi tanto para os homens quanto para as mulheres. O homem não pode chegar no altar e estender suas mãos impuras. Foi o início aqui no versículo 8. E para as mulheres, que elas sejam modestas, sabe? E cheias de boas obras. Então Paulo aconselha isso aqui, tá certo? Isso aqui fica de ensinamento, por isso que eu sempre falo, olha, quer formar uma igreja? Você está indo na igreja de formação, plantação, a gente comete muitos erros doutrinários. Mas esses dois cartas aqui, tanto de Timóteo como de Tito, são cartas direcionadas, cartas pastorais direcionadas para que ele entenda como ele deve seu comportamento dentro da igreja. Né? Isso aqui é meio confuso nos nossos dias, principalmente porque ninguém quer dar satisfação de nada a ninguém, sabe? Não quer se submeter à palavra de Deus. Tipo, sabe, Deus está no coração, eu não preciso fazer nada porque eu já estou salvo. Não é bem assim. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você quer andar em boas obras. Se realmente uma pessoa tem o Espírito Santo em seu coração, ele não se conforma em andar nas boas obras, em obras mais. Ele quer ter boas obras. Ele quer ser uma pessoa conscienciosa, e aqui Paulo está falando para os homens e para mulheres também. As vestimentas servem para homem e para mulher também. No culto, aonde? No culto público. Ele não está numa reunião de jovem, sabe? Não está numa reunião fora do templo, não está numa reunião, está num culto público, um culto de adoração. Então, o culto de adoração tem que ser observado certas coisas, tanto das pessoas. No banco, nem tanto. Se ela ficar lá no banco sentada, não pode fazer nada, ela está lá no banco sentada. Mas está numa frente de uma igreja, descumprindo a palavra de Deus, as pessoas vão mudar. As pessoas não vão valorizar aquela igreja. As pessoas vão ficar meio sabiadas. Poxa, o que está vendo aí? Chega um de qualquer jeito, chega outra mulher de qualquer jeito, e Paulo está orientando tudo isso. Deixa eu ver se eu puder alguma coisa. Isso aí vai estar aí também na descrição, onde o apóstolo proibiu que as mulheres exercessem autoridade sobre a igreja. De qualquer forma, fica fora de cogitação a ordenação feminina, bispo, de pastora e de presbitério. Paulo não autorizou. E se nós temos a Bíblia como orientação, a gente tem que ter muito cuidado. Não é o fato de eu ser pastor e alguém chamar a minha esposa de pastora por causa de mim. Mas ela não foi ordenada pastora, mas chama por causa de um pastor, a esposa do pastor. Aí está tudo tranquilo. Então, que o Senhor Espírito Santo possa estar falando muito mais. Eu sei que isso aqui é um tema que é polêmico, é um tema daqueles que um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, mas o que está escrito aqui é isso. E também lá em 1 Coríntios 14, no finalzinho lá do capítulo 14, está falando a mesma coisa. Não esquecendo que essa igreja que onde Timóteo foi designado é a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha uma deusa Diana, e as pessoas que vinham lá daquela igreja idólatra que adorava Diana, ela trazia um certo costume para lá, principalmente as mulheres. Então ali Paulo
falou, não permita, Timóteo. Quer ter uma boa conduta, igreja? Então não permita. Então que o Senhor Espírito Santo possa estar falando mais aos corações de todos nós, nos ensinando. E é claro que às vezes cometemos erros, mas o melhor de cometer os erros é se arrepender desses erros que cometemos. Eu digo assim, o pior é você não se arrepender, o pior é você continuar sem o arrependimento daquilo, tá bom? Que o Senhor Espírito Santo possa estar falando mais no coração de todos nesse momento.